Olá, meu nome é Claire e namorei meu professor. Parece que eu estou em um grupo de professores amantes anônimos, mas realmente preciso de ajuda. Você já ouviu falar de uma história como essa terminando bem? Ouça a minha e não me julgue. Quase todas as garotas da universidade tinham uma queda por ele. Era a segunda aula e estávamos esperando o nosso professor de filosofia. Meu primeiro pensamento foi que ele deveria estar no cinema. Afinal, você só consegue um corpo assim na academia, não sentado na biblioteca. Seu rosto e aquele olhar masculino. Deus, ele estava inacreditavelmente incrível. Não é surpresa que sempre havia toneladas de garotas em suas palestras. Eu sabia que era estúpido fantasiar com meu professor gostoso, até que de repente ele sorriu para mim durante uma palestra. Isso começou a acontecer a cada aula. Eu vim para a palestra e esperava que o Sr. Hendricks olhasse para mim. Eu ficaria preocupada e nervosa se não pudesse chamar a sua atenção por um tempo. Mas quando ele finalmente olhou para mim, tudo dentro de mim congelou. Foi totalmente inofensivo até que ele me chamou para sair. Um dia, após uma palestra, ele me chamou e perguntou se eu gostaria de tomar um café com ele. Uau! O professor mais sexy do campus estava dando em cima de mim? Isso significava que eu não precisava me preocupar com a nota de filosofia. Além disso, sou adulta. O que há de errado em apenas tomar um café com o professor depois da aula? Eu pensei. Quando David e eu nos encontramos, ele me disse para chamá-lo pelo primeiro nome. Ele assumiu completamente o controle dos meus pensamentos. Ele tinha 32 anos na época, 12 anos mais velho que eu. No final do encontro, eu estava apenas flutuando de felicidade. Nós nos aproximamos um do outro lentamente, e ele falava cada vez mais baixinho. Eu esperava que ele me beijasse, mas não! Eu estava tão envergonhada, só ficou melhor a partir daí. David me mandou uma mensagem e me convidou para ir para sua casa. Eu concordei. Foi muito emocionante ir para sua casa, mas me perguntei o quão longe ele estava disposto a ir. Fiquei na frente de sua casa e me perguntei o que poderia acontecer a seguir. Esse sentimento tomou conta de mim. As meninas entendem o que eu quero dizer. Quando David abriu a porta, o jeito que ele olhou para mim me deu arrepios. Mesmo assim, eu sabia que eu faria qualquer coisa que ele me pedisse. Depois do jantar, fomos para a sala de estar e David colocou um disco antigo. Eu realmente esperava que ele me chamasse para dançar, mas em vez disso, ele me beijou. Deveria ser ilegal para um professor de filosofia ser tão incrível. Foi o melhor beijo que já tive. Não nos beijamos apenas, e embora não tenha sido a minha primeira vez, com ele foi completamente novo, inesquecível. Mas esta não é uma história sobre como fui usada. Não, o drama aconteceu depois. Começamos a namorar secretamente. Eu ia até a casa dele ou alugávamos um quarto de hotel. Até saímos de férias várias vezes juntos. Isso durou 3 anos. Esconder nosso relacionamento de todos o tempo todo não foi fácil. Ir a festas de todos os seus amigos sem namorado, ouvir discursos simpáticos sobre dar sorte em encontrar alguém logo, sem falar em todas as garotas que olhariam para o David sem saber que ele era meu. Eu apresentei meu novo namorado à minha mãe no nosso 3º aniversário, e ela realmente gostou dele. Ao pensar que nos últimos 3 anos, imaginei que vestido usaria no dia do nosso casamento. Afinal, depois que eu me formasse na faculdade, poderíamos nos casar e parar de nos esconder. Mas então, descobri que o David é um canalha. Eu não era a única planejando o meu casamento com ele. Um dia, passei pelo escritório do David depois da aula e o vi falando docemente com uma de minhas colegas de turma. Ela estava claramente flertando com ele. E eu sabia que aquela garota era uma vagabunda. Ela tem um namorado novo todo mês. Naquela noite, conversei com o David sobre isso. E ele me disse que eu estava imaginando coisas e que não havia nada acontecendo entre eles. Mais tarde, porém, descobri que essa garota estava se gabando para todos sobre seu relacionamento com o professor de filosofia. Eu estava furiosa. Que direito ela tinha de reivindicar o meu namorado como seu? Decidi colocar a sem-vergonha no lugar dela e disse a ela que eu estava namorando com ele há 3 anos e era melhor ela ficar longe. Você sabe o que ela me disse? Ela me disse para relaxar, porque ele é namorado dela e eles estão juntos há vários meses. E que ainda ontem ele estava gritando o nome dela e Deus e o que ela fez com ele em seu carro. Nunca me senti tão humilhada. Eu estava arrasada. Eu precisava ouvir a verdade de David. Depois que eu contei tudo a ele, ele confessou que eles tiveram vários encontros nos últimos meses. Mas ele nunca deu a ela um motivo para considerá-los um casal. Ele confessou ter ficado com outras garotas da universidade
E como ficou atordoado por me enganar. Ele me disse que não significava nada, que foram apenas uma noite e o que tivemos foi sério. Ele realmente achou que aquela explicação me acalmaria? Eu gritei com ele e bati nele. Quando eu me acalmei, ele me explicou que não conseguia se conter. Muitas garotas o queriam e flertavam com ele todos os dias. E às vezes era difícil para ele recusar. Era tudo apenas físico. Mas os seus sentimentos por mim eram reais. Ele me implorou para perdoá-lo e prometeu que isso nunca aconteceria novamente. Ainda estou trabalhando em nosso rompimento, mas mantendo contato com ele. Eu me formei e me mudei para outra cidade. E David ainda leciona na universidade. Ele sempre me envia mensagem de texto implorando por outra chance, mas tenho medo de confiar nele novamente. Você acha que uma pessoa pode realmente mudar? Bem, essa foi a minha história. Se você já teve uma experiência semelhante, escreva nos comentários. Meu conselho para você é: não namore seus professores. Isso vai acabar mal.